Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana e bom início de outra semana. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, um autêntico núcleo de estudos, seríssimo, só com obras seguras. Aqui não tem palestrante, aqui não tem sermão, aqui só é estudos. E o professor é o primeiro a querer aprender, a estudar, a ler. Todo livro que ele indica é porque ele já leu. E ele não sabe nada mais do que ninguém. Ele apenas está trabalhando para aprender. E ao aprender, fraternalmente quer dividir com seus irmãos. Estamos aqui há mais de 50 anos. Nessa reencarnação, já erramos muito, perdemos muito tempo, acompanhamos muita gente que não deveria ter sido acompanhada. Deixamos muitas pessoas queridas sofrerem por causa de nós. Mas estamos aqui, procurando estudar, nos endireitar, nos enquadrar, nos corrigir. E se não der nessa encarnação, na próxima, vamos procurar reativar as nossas amizades com essas pessoas que sofreram por causa de nós, que sofreram por causa da nossa ignorância, da nossa teimosia, em não querer seguir o caminho de Deus. Mas agora estamos há 50 anos procurando estudar e aprender. Hoje vai ser um dia de reflexões profundas no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. A Era do Amor. O dia fora especialmente cálido. Mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação espraiava-se por toda parte, já impossível de ser detida. A liberdade que Jesus falava era a liberdade da consciência reta, que seguia os ensinamentos de nosso Pai que está nos céus, que seguia as leis naturais feitas por Deus. E isso traz liberdade, porque a pessoa não faz o que quer, e sim o que a lei permite. O mestre conseguira tornar-se a esperança das multidões saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. Uai, como é que eles iam pensar no futuro? Eles viam uma pessoa na cruz sendo queimada, como era normal se matar as pessoas. Eles passavam, olhavam, está sendo queimado, desapareceu, acabou, não tem mais aquela pessoa. Jesus veio mostrar que cada um de nós éramos filhos de Deus e que jamais morríamos. Apenas o corpo, o instrumento de trabalho, é que passava, em razão do cansaço natural,
passava pelo fenômeno da morte, mas o Espírito continuava com todas as suas obras. E a doutrina espírita que veio complementar o cristianismo verdadeiro e puro, nas suas 5 obras básicas, explica direitinho o que Jesus prometeu no Evangelho de João. Todos ouviam como a resposta de Deus às inúmeras necessidades da criatura humana. Todos, na oportunidade, leniam os corações suavemente os ensinamentos a respeito do amor, do perdão das ofensas e da compreensão das faltas do próximo, provocando acirrados debates entre os seus adversários gratuitos, que o acusavam Jesus de contrariar o estatuto legal vigente, que ele estaria contrariando a lei mosaica, que os judeus acreditavam piamente, e não aceitavam a vinda de alguém que viesse daquele jeito, entrando na cidade em cima de um burrico, de forma simples, humilde, mas com uma capacidade de conhecimento que nenhum de nós tínhamos, e nem temos ainda. Era a herança enfermiça dos princípios de Talião. Eram os princípios de que quem fez paga com a mesma moeda. Esse princípio espalhava-se por todos os governantes da época. Foi tomado pelo rancor em face da serenidade do Senhor, que Natan ben Assad é um senhor que estava na roda, prestando atenção no que ele falava. Fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou. Arrogante, em plena praça, na risonha e bela Cafarnaum. Geralmente os ignorantes estão sempre arrogantes, metidos a besta, metidos a saber tudo. Hoje você vê isso muito em palestrantes, em sermões, em religiões, em políticos. Aqueles que gritam, que querem falar muito alto, são arrogantes, são metidos a saber tudo e são os que não sabem nada. Só praticam erros terríveis. E o pior é que a população ignorante vai atrás. Então esse senhor, revoltado com Jesus, faz a primeira pergunta. Tu ensinas? Perguntou-lhe com desdém. O amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? Olha a pergunta do arrogante. Tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? A interrogação direta recebeu uma resposta imediata e clara de Jesus. Sim, do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. Isso não é amor, isso é um interesse baixo. Você só amar aqueles que te agradam, que te bajulam, que não te aborrecem. Vejam o que Jesus disse
Do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. Infelizmente, há 2000 anos que ele veio nos ensinar e nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós amamos aqueles que nos agradam. Quando eles não nos agradam, nós viramos a cara, ficamos emburrados. Passamos a ter ódio nos olhos, nos ouvidos, na língua. É o que fazemos hoje ainda. Vocês viram aí? Gente querendo matar os companheiros de política envenenados, prender criaturas, torturar os outros, refundar uma ditadura. Olha onde nós estamos ainda atrasados. Olha como estamos atrasados. E o pior é que teve uma quantidade enorme de pessoas que se dizem cristãos seguindo esse pessoal. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande, como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. É o que nos ensina hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, que reúne todo o cristianismo em um único livro, o mais bem preparado tratado de reforma íntima e de reforma moral que existe hoje à disposição da Terra. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram, o senhor Natan fez outra pergunta. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram, sem dúvida, a todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados. Todo esse grupo que nós vimos aí que queria voltar à ditadura, que é contra a medicina, a ciência, que inventa mentiras terríveis, todos estão doentes, da mente e do corpo. Todos estão tomados por uma doença terrível, a ignorância, a falta de saber, a falta de estudar a verdade verdadeira e se enquadrar nelas. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram, sem dúvida, a todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os afligem. A fim de se recuperarem do mal que os aflige, que é a ignorância, que gera uma série de doenças terríveis no espírito, que é a ignorância que gera uma pulsão de doenças terríveis no espírito. A fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se, então, cidadãos úteis ao conjunto social. E o criminoso insensível retrucou com face congestionada pela cólera surda, o senhor Natan,
que o dominava não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de perseverar a paz e a ordem, defendendo os fracos? Justiçar, disse Jesus, não significa punir, revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, da educação do rével para a vida digna. É esse o sistema democrático. Nós retiramos a criatura, ela vai para um presídio que deveria ser e deve ser um internato, uma escola para aqueles que recalcitraram na ignorância, a fim de que saiam, voltam à sociedade recuperados dos erros. Não deve existir anistia para ninguém. Anistia é coisa de corrupto. Ele tem que passar pelas punições. Ele tem que reestudar tudo para um dia voltar à sociedade como uma criatura normal. Normal é aquele que ama a todos, independente de qualquer coisa, que só faz o bem, que trabalha só pelo bem, que cumpre as leis que estejam em vigor. Esse é o normal. Na raiz de muitos males, encontramos, disse Jesus, a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O povo não gosta de estudar. O pessoal da religião não gosta de estudar. O pessoal que faz faculdade não gosta de estudar. Os militares não querem estudar. Eles alcançam aquelas patentes e se acham os donos do mundo, os sabichões. Quem não estuda fica na ignorância, só faz bobagem, só pratica atos que agridem a lei de Deus e a lei do Estado democrático de direito, que é de Deus. A punição faz parte do aprendizado. Por isso que Deus permite que muitos venham em cadeiras de roda, que venham sem os braços e sem as pernas, para aprender a usar melhor os membros que, quando tiveram, praticavam terríveis crimes. A justiça de Deus não falha em lugar nenhum. O criminoso, disse Jesus, é um enfermo vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. O pior é que eles acham que sabem tudo. Eles acham que sabem tudo. É difícil conversar com certos militares, com certas pessoas que fizeram curso superior. É difícil conversar com o pessoal que se diz da religião. Eles acham que sabem tudo, eles acham que são Jesus. E nós estamos vendo aí como está indo o nosso mundo. Como nós estamos atrasados. Porque insistimos na ignorância e nos seus pontos enfermiços que só apodrecem a nossa sociedade. Fora do estudo, em livros seguros, em currículos seguros, não há salvação. O criminoso é um enfermo vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a esta causa, aos fatores sociais, econômicos, emocionais que fomentam a alucinação,
a desbordar no crime e na delinquência. Ainda temos os governos, as instituições que estão pouco se lixando para essa multidão que está reencarnada e que não recebe nada dos poderes, oportunidade de estudo, de moradia, de trabalho, de saúde, de dignidade no transporte, em tudo, porque somos todos irmãos. Mas nós queremos cada vez que eles fiquem mais longe e mais ignorantes. E matamos assustadoramente quando eles se apavoram do lado de lá. Não será justo, então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? Perguntou o senhor Natan a Jesus. A lei de amor, disse Jesus, olha como é bom estudar, de 1 a 4 horas por dia, os livros seguros, e trabalhar o dia inteiro por aqueles ensinos, e fazer reflexão toda noite para saber onde erramos e preparar para corrigir no outro dia. Não será... A lei de amor procede do Pai, causa incausada do universo, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmos. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz enquanto o juiz, em nome da sociedade e graças ao conhecimento que deve possuir, todos os operadores do direito deveriam estudar Jesus, independente de religião, nos livros seguros, todas as profissões, enquanto o juiz, em nome da sociedade, graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. Dá para pensar, não dá? A mesma coisa o militar, ele não pode ser pior ou igual ao criminoso. O juiz, o advogado, o defensor, o promotor de justiça, o delegado, todos temos que estudar para saber nos comportar e ajudar a sociedade a voltar ao estado normal e moral como Deus o quer. Somente o ódio é vingador. Como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, essa não pode ser trazida ao Código das Leis em nome da justiça. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Perguntou o senhor Natan. Não chegaremos a tanto, disse Jesus. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser verdadeiramente tratado, devidamente tratado, para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. Portanto, isto é a lição de Deus. Anistia é coisa de corrupto. Fugir fugir do processo, do devido processo legal,
é coisa de covarde, de corrupto. E olhando fixamente o inquiridor, com doçura mesclada de sabedoria, o mestre tentou encerrar a entrevista dizendo: matar o assassino não constitui a vida à vítima, não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos e as mãos ao ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador de forma alguma repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor, disse Jesus, o amor reabilita moralmente o caído. É o aluno reprovado, ele tem que voltar à escola. Ele tem que voltar à escola. O amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho, com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres estudados e conhecidos e agora praticados. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade, à compreensão, ao entendimento, à prática da caridade em todos os seus sentidos. Jamais nós ficaremos olhando os defeitos do outro. Ajudaremos a todos a se recuperarem. Jamais faremos o mal, só faremos o bem. Só praticaremos os atos que ajudem ao bem a existir e a colaborar com toda a sociedade. Perdoaremos a todos indefinidamente, nos reconciliando, encaminhando os companheiros ao estudo seguro, às reformas morais, éticas, sendo os primeiros a darmos os exemplos. Como Jesus foi aqui corajoso o suficiente para conversar com o senhor Natan. E o perdão deverá ser sempre constante, seja qual for o erro perpetrado. O dever é perdoar 70 vezes 7, disse Jesus. Cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo. De ser irmão do seu próximo. E saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai, e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Natan ben Assad meneou a cabeça, arrogante, e lançando sobre o ombro parte do talite de orações, que lhe caía da cabeça ao longo das costas, bateu as sandálias no solo, levantando pó, poeira, e retirou-se, vociferando, sem querer entender a preciosa lição do amor. Ele saía dali mais nervoso, mais cheio de ódio, porque ele foi explicado para ele o verdadeiro caminho da lei de Deus, e ele não quis aceitar. E ele se torna cada vez mais nervoso, mais cheio de raiva, de ódio. Imagine o que ele vai fazer com seus irmãos. Como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom de bondade. Quem estuda está sempre calmo, sempre em bondade total. Na voz e na gentileza dos atos, Jesus prosseguiu explicando: o amor
em qualquer expressão. O amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Iniciava-se ali a era do amor sem limite. Iniciava-se ali a era do amor sem limites. O único antídoto contra o ódio que remanesce das paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar oportunamente à fraternidade e à paz nos dias do futuro. Meus queridos senhores e senhoras, amigos e amigas, jovens, companheiros, companheiras, senhoras e senhores, o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel só faz esse tipo de trabalho, fomentar a nossa reflexão, saber a quem eu sou, o que eu devo fazer nesse tempo curto que eu tenho na encarnação, quais as tarefas primordiais que eu tenho a trabalhar comigo e com a sociedade, aonde todos somos irmãos. O nosso objetivo é transformar essa sociedade em humanidade, aonde todos possam viver em paz, todos possam ter direito aos direitos fundamentais da pessoa humana. E hoje eu digo com a firmeza de um velho professor e um velho estudante: só o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, praticados, é que mudará a face desse planeta, começando a mudança por dentro de nós, começando a mudança nos grupos pequenos, para ir crescendo até chegar à totalidade do planeta. Nós vamos transformar sim, mas a transformação é um trabalho nosso, de esforço nosso, de estudar, de ser o melhor aluno estudante das leis de Deus, e o melhor praticante, e o melhor obreiro do Senhor em todos os sentidos da vida. Essa é a razão de existir desse núcleo verdadeiro. Desse núcleo verdadeiro, talvez seja o único no Brasil, o melhor núcleo de estudos espíritas e jurídicos, que fomenta o verdadeiro estudo para o caminhar para a paz sedimentada nas leis de Deus. A paz que Jesus comentou e falou que seria verdadeira se seguisse as orientações das leis de Deus, da verdade. Essa seria a única forma de viver a vida plenamente, para alcançarmos a perfeição pelos nossos esforços. Boas reflexões em livros seguros. Cuidado com o que você está fazendo do seu tempo. Cuidado das pessoas que você está seguindo. Cuidado com o que você está fazendo de tudo que Deus lhe oferece. Porque tudo que Ele coloca à disposição de nós no estudo é para nos tornarmos cristãos de verdade.
honestos, direitos, brandos, pacíficos, misericordiosos, simples, humildes, limpos de coração. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Obrigado pela atenção. Tudo de bom.